Boa tarde. Hoje temos mais um encontro do nosso grupo, em que a Viviane vai apresentar o capítulo 9 da Ellen Stewart, Laws Loosened. Então, Viviane, é com você. Boa tarde, obrigada. Então, como a Ana falou, vou apresentar o capítulo 9, né? Eu traduzi o título para Leis Flexibilizadas, né? Um artigo da Ellen Stewart, né? Que o objetivo dela é apresentar estratégias, né? Dos libertários, estratégias para flexibilizar leis naturais para acomodar o livre-arbítrio, né? Então, eu queria começar apresentando aqui uma definição de livre-arbítrio assim, bastante ampla, assim, muito básica, para a gente acompanhar melhor o artigo dela, né? Para aqueles que não estão familiarizados com os conceitos, né, do artigo. Então, os libertários como a Stewart entendem o livre-arbítrio como a capacidade de fazer escolhas que não são determinadas por causas ou eventos anteriores, incluindo leis naturais, genética ou mesmo a vontade de Deus. Eles acreditam que humanos possuem uma capacidade única de autodeterminação. Isso significa que podem escolher entre ações possíveis, mesmo sob as mesmas circunstâncias. Esta visão é frequentemente contrastada com o determinismo, que postula que todos os eventos são causalmente necessários por eventos anteriores. Então, a Stuart, como uma libertária, para ela, o livre-arbítrio e o determinismo, né, são excludentes, né? Então, para uma visão de mundo que acomode o livre-arbítrio, é preciso flexibilizar leis naturais, né, para que os humanos possam possam fazer escolhas, né? Sua vida não esteja determinada. O determinismo, a realidade é determinada pelas leis naturais, tudo é regido por essas leis. O futuro é determinado pelo passado e o presente a partir das leis da natureza. Então, dada essa definição de livre-arbítrio, então fica claro que ela é incompatível, dada essa definição de determinismo, então a gente vê que ela é incompatível com livre-arbítrio, né? A Stewart apresenta essa citação do Jerry Coyne para mostrar como é pensada essa incompatibilidade. Eu vou ler a citação. Nossos pensamentos e ações são os resultados de um computador feito de carne, nosso cérebro, um computador que deve obedecer às leis da física. Nossas escolhas, portanto, também devem obedecer a essas leis. Isto põe fim à ideia tradicional de livre-arbítrio, a de que nossas vidas compreendem uma série de decisões nas quais poderíamos ter escolhido de uma outra forma. Né? E aqui eu vou falar um pouquinho da posição libertária da Stewart. Né? Tem uma pergunta, Viviane. Tá. Não, assim, é que eu acho que essa passagem aí já compra de cara, então, a tese reducionista, né? Mas não é tão óbvio assim. As discussões estão até hoje aí. Desculpa, eu perdi uma parte que você falou. Que é essa... O que eu falei que essa passagem aí, né, e talvez o... É Stuart o nome? Não, é Ellen Stewart. A Ellen Stewart. A autora é a Ellen Stewart. Não, a impressão que eu tenho é que eles estão comprando, então, a tese reducionista de maneira forte. De que
tudo se reduz a cérebro, né? Ou seja, o mental nada mais é do que reduzido ao físico. Mas isso é uma tese que não é óbvia, Não, nem foi decidida ainda. não. Ela Até não, que tem dualistas aí brigando até hoje. ela não entra nesse, ela não discute esse aspecto, né? Mas ele é claro que ele tá relacionado com essa discussão. Né? Aqui ela só foca nessas estratégias de como você pode flexibilizar leis naturais, né? Mas você tem razão. Então, mas a impressão que eu tenho é que a gente tem que flexibilizar porque a gente tem que manter o livre-arbítrio. Então, ela quer É, manter. ela, Assim, a impressão que eu estou tendo de início, né? Quer manter o livre-arbítrio, mas quer aceitar a tese reducionista e, portanto, de alguma maneira, tem que flexibilizar as leis da natureza para que elas não sejam deterministas e ter ela papel para a não, escolha. ela não, Porque eu acho que tem uma tese forte aí que está sendo abraçada, que é a tese reducionista. Isso aí não está dado até agora, não. não tá. Ela não fala sobre isso. Ela também não faz, não dedica nenhuma parte do artigo, né, para convencer a gente por que é importante bater o livre-arbítrio, né? Que não é uma posição popular, né? Então, essa parte ela não discute. Ela, inclusive, diz que essa persuasão, né, que deveria ter lugar aqui nessa discussão, ela é muito extensa e que ela precisaria de um livro inteiro para falar sobre isso. Mas, né, seria legal ter, pelo menos, sei lá, um parágrafo, alguma coisa falando sobre isso, né? Então, você tem razão. Então, vamos lá. A posição libertária da Stewart, né? Então, como muitos libertários, ela acredita que o Cohen está errado sobre a inconsistência do livre-arbítrio com a lei física. Né? A chave para entender como compatibilizar o livre-arbítrio com as leis naturais é conceber o mundo como um lugar globalmente indeterminista. Um lugar, portanto, no qual as leis devem ser pensadas como princípios muito mais permissíveis a futuros alternativos do que as leis como elas frequentemente têm sido concebidas. O indeterminismo é necessário para o livre-arbítrio, porque ambos são inconsistentes. Então, aqui eu vou colocar algumas divergências, né, entre os libertários, né, entre Stewart e outros libertários. Né. Há discordâncias sobre a concepção do indeterminismo entre os libertários, ou seja, que tipo de compreensão ajustada da natureza, da sujeição do mundo à lei é necessária para dar lugar ao livre-arbítrio. Né? Por isso que aqui ela vai apresentar, inclusive, 3 estratégias antes de apresentar a dela. Segundo Stewart, essa questão é importante porque algumas concepções positivas do universo indeterminístico podem ser muito mais receptivas à acomodação do livre-arbítrio do que outras. Né? Então, a tese que ela e os outros autores aqui das estratégias que eu vou apresentar, a tese é a seguinte, é de compatibilizar o livre-arbítrio e as leis naturais. Né? A defesa da tese compatibilista consiste em examinar diferentes estratégias de flexibilização das leis naturais para acomodar o livre-arbítrio e, assim, mostrar que as leis naturais não excluem o livre-arbítrio. Né? Eles vão mostrar isso, mas não vão, de novo, né, não motivam, não apresentam algum detalhe a necessidade do livre-arbítrio. Né? Por que eles acreditam no livre-arbítrio?
né? Então, a estratégia número 1 entender as leis naturais como leis probabilísticas, né? O que são as leis probabilísticas? São leis que fixam as chances de um determinado tipo de resultado, sem de fato estabelecer qual resultado ocorrerá em qualquer caso específico. Trata-se de leis que não determinam o que acontecerá em qualquer caso dado. Elas apenas fixam as chances de diferentes tipos de resultado do caso em questão. Por que a estratégia 1 é insuficiente para defendermos a tese compatibilista? A Stewart, ela argumenta que a existência de algumas leis probabilísticas não é suficiente para descartar o determinismo, pois elas são consistentes. Por exemplo, considere as leis probabilísticas de Greve-Mendel, um conjunto de princípios genéticos que explicam como características fenotípicas, né, aparência física, são herdadas de pais para filhos. Essas leis probabilísticas são as leis de segregação e segregação independente, né? Segregação e recombinação de genes na reprodução. Então, de acordo com a lei da segregação, cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Mendel verificou que plantas de sementes amarelas de diferentes linhagens sempre produzem 100% dos seus descendentes com sementes amarelas, né? E a lei da segregação independente. O Mendel realizou a autofecundação da primeira geração de sementes amarelas do seu experimento. Na nova linhagem, surgiram sementes amarelas e verdes, numa proporção de 3:1. 3 amarelas para uma verde, desculpa. Stewart argumenta que, apesar do caráter probabilístico das leis mendelianas, elas parecem consistentes com o determinismo universal no nível físico, né? Então, ela apresenta uma segunda alternativa para essa estratégia, né? Que é focar em leis formuladas no nível físico fundamental, né? E o autor que ela trabalha é o Honderich, um livro de 88. Se mesmo no nível físico fundamental, as leis apenas fixam as chances de um evento de um certo tipo aconteça, e não conseguimos encontrar nenhuma variável oculta que possa explicar as diferenças entre cenários aparentemente idênticos, nos quais resultados diferentes ocorrem em momentos diferentes, então parece que o universo é tal que é irredutivelmente aleatório, de uma forma que significa certamente que o determinismo universal deve ser falso. Se já estamos no nível fundamental, não há outro lugar para buscar a detecção de outros mecanismos subjacentes, que, no entanto, sejam deterministas. Essa é a justificativa para essa fundamentação dessa segunda alternativa. Aqui eu vou apresentar agora os problemas, né, para essa segunda alternativa, né, que apela para leis probabilísticas fundamentais. Como a existência de leis probabilísticas no nível fundamental pode abrir espaço para o livre-arbítrio? Uma visão frequentemente expressa, por exemplo, é que o nível fundamental é fundamental demais para que leis probabilísticas válidas nesse nível sejam relevantes para um fenômeno como a liberdade humana. Um argumento frequentemente apresentado é que tal indeterminação, como parece existir no nível fundamental, pode muito bem se cancelar em níveis mais elevados, deixando os movimentos de objetos macroscópicos, como animais humanos, determinados para todos os efeitos. Honderich, por exemplo, sugere a possibilidade de que um microevento indeterminado possa ser dentre um conjunto específico e finito de microeventos possíveis, e, além disso,
que cada membro desse conjunto teria o mesmo efeito no macromundo. Nesse caso, o macroevento foi fixo no que diz respeito ao micromundo, apesar de ser o efeito de um evento aleatório. Porém, segundo Stewart, o próprio Hondrich não endossa totalmente esse argumento, observando, com impecável imparcialidade, que precisaríamos ter certeza de que todos os micro-indeterminismos se cancelariam dessa maneira antes de podermos ter a certeza do macrodeterminismo. A questão passa a ser, então, como é que o indeterminismo se dá, se de alguma forma se ramificou em um indeterminismo que ainda é significativo no nível macro, poderia se converter em controle agencial. Se não somos capazes de entender como o indeterminismo no nível micro proporciona tal controle, então não há garantia do livre-arbítrio, ainda que um dado nexo seja indeterminístico no nível fundamental. Então, aqui um dilema para essa alternativa da primeira estratégia. Ou a gente tem algum controle sobre o que acontece no nível micro ou não. Se ele tem, temos o problema de entender como esse controle ele é exercido. Certamente, tal controle não pode ser entendido como um exemplo comum de controle intencional direto, visto que definitivamente não controlamos conscientemente eventos microfísicos em circunstâncias normais. Mas, por outro lado, se o agente não tiver controle sobre o nível fundamental, ele parece estar sujeito ao problema da sorte, né? Situações influenciadas por fatores fora do controle do agente. Então, a Stewart continua apresentando uma possível solução para esse dilema, né? Através do autor Kane. Kane é uma lista de livros e artigos, por isso que eu não coloquei aqui os anos das publicações. O Kane desenvolve uma possível solução para esse dilema a partir do conceito de vontade autoformadora, né? Self-forming willing. Aqui eu vou usar a abreviação VOA. Quem propõe uma visão libertária, detalhada e complexa, baseada em uma noção de uma vontade autoformadora, a VOA. Um tipo de evento de resolução de conflitos que surge em circunstâncias nas quais se tenta resolver um conflito moral ou prudencial lutando contra a tentação. As VOAs estão apenas indeterministicamente relacionadas às suas causas mentalistas anteriores, que são coisas como crenças, princípios, valores, etc. No sentido de que essas crenças, princípios, valores e assim por diante não garantem que uma dada luta moral ou prudencial resultará em qualquer resultado específico. Uma vez que alternativas a qualquer VOA são sempre metafisicamente possíveis, o indeterminismo em nível micro deve ser uma condição necessária para sua ocorrência. Mas, como o indeterminismo em nível micro abre espaço para a possibilidade do tipo de macroindeterminismo que Keynes supõe pertencer às situações em que VOAs ocorrem, o Keynes responde que uma possibilidade é que as VOAs sejam o resultado da amplificação de indeterminações em nível quântico em redes neurais. Em sistemas caóticos, diferenças grandes
e macroscopicamente detectáveis podem eventualmente resultar de pequenas variações nas condições iniciais. A ideia de Kane é que os efeitos sistêmicos no nível das redes neurais podem amplificar as indeterminações em nível micro, de tal forma a tornar possível que mais de um resultado em nível psicológico possa ocorrer. Como o agente pode ter alguma influência sobre qual evento indeterminado de nível quântico ocorre e, subsequentemente, ele pode ser amplificado. Um problema para a visão de Kane é que a sorte parece ser um fator determinante, mesmo que as redes neurais possam amplificar variações mínimas no nível microfísico, em grandes diferenças no nível macroscópico. Sem mais adições à história, o agente ainda parece estar sujeito à ocorrência casual do evento indeterminístico A, então sendo amplificado em oposição à ocorrência casual do evento B, então sendo amplificado. Em resposta, Kane parece sugerir que efeitos de cima para baixo podem ser possíveis dentro das redes neurais. De especial interesse são os efeitos potenciais, que a amplificação caótica pode ter nas redes neurais, que são sistemas de muitos neurônios funcionalmente interconectados. A operação de tais redes é holística, no sentido de que, como afirma Gordon Globus, a influência de toda a rede de neurônios afeta cada nó individual, ou seja, cada neurônio, e a influência do nó individual afeta toda a rede. Como consequência, tais redes podem ser sensíveis a variações nos disparos de neurônios individuais. Da mesma forma, a auto-organização da rede pode afetar os potenciais de disparo de seus nós individuais. Se imaginarmos que o funcionamento de nossos processos conscientes de tomada de decisão deve ser identificado com processos que ocorrem dentro da rede neural, então talvez possamos ver o argumento para a visão de que, para fins de pensar sobre tomada de decisão moral e prudencial, um agente é essa rede, ou talvez uma aglomeração delas. E, portanto, se uma rede pode afetar o que acontece em suas partes, e essas partes, por sua vez, podem afetar o que acontece em suas partes, e assim por diante, temos uma maneira de entender como um agente poderia, em última análise, vir a ter algum controle por meio de deliberação e tomada de decisão sobre eventos no nível fundamental. Por um lado, ela nos permitiria uma maneira de abraçar a primeira ponta do dilema. Poderíamos aceitar que o agente tem controle sobre eventos no nível fundamental, porque existe algo como causalidade de cima para baixo de toda a rede neural para eventos em nível quântico, por meio de uma cadeia em cascata de relações de determinação de todo para parte. No entanto, após mencionar brevemente a capacidade de toda a rede afetar suas partes, Kane não enfatiza mais a ideia de que toda a rede pode afetar nós individuais. E, em particular, ele nunca estende a sugestão de que influências de cima para baixo podem estar em ação de tal forma que permita que um sistema físico inteiro possa ter efeitos de cima para baixo em eventos da mecânica quântica. Mas sem essa complementação, parecemos ficar presos no chifre do problema da sorte do nosso dilema original. O que Stewart conclui da proposta de Kane? Para ela, talvez seja quase concebível que algum mecanismo, como o que Kane prevê, possa de alguma forma fundamentar o livre-arbítrio. Mas para escapar do dilema proposto acima,
não basta apenas postular leis probabilísticas, postulados metafísicos mais pesados, como a causalidade de cima para baixo, do sistema para a parte subsistêmica, parecem ser essenciais para uma versão do primeiro elemento do dilema, que se torne disponível para o uso. Além disso, gostaria de salientar que não parece necessário, para nada que seja importante para a história de Keynes, que existem leis probabilísticas no nível fundamental. O essencial é apenas que alguns eventos e circunstâncias sejam tais que escapem da rede da lei determinística. Por que as leis probabilísticas não são adequadas para a fundamentação do livre-arbítrio? As leis probabilísticas fixam as chances de que um determinado resultado resulte de certas condições. Nesse aspecto, assemelham-se às leis determinísticas, que são especiais apenas por fixarem essas chances em 0 ou 1. Mas porque tudo o que acontece deve A, ser determinado, ou B, ter suas chances precisamente fixados por alguma lei ou leis. Por que não poderia haver eventos que sejam simplesmente, em certos aspectos, sem lei? Nem determinados a acontecer, nem prováveis de acontecer, com qualquer probabilidade fixa específica do tipo que uma lei probabilística ou conjunto de tais leis poderiam em conjunto ditar. Segundo Cartwright, pelo que sabemos, a maior parte do que ocorre na natureza ocorre por acaso, sem estar sujeito a nenhuma lei. A suposição de que o mundo é indeterminístico não precisa certamente ser a mesma coisa que a suposição de que, pelo menos, algumas de suas leis são probabilísticas. Pode-se, por exemplo, certamente imaginar mundos indeterminísticos cujas leis sejam completamente determinísticas. Por exemplo, pode-se imaginar um mundo no qual haja apenas uma única lei, segundo a qual tudo que é vermelho em dado momento se torna azul 10 segundos depois e volta a ser vermelho 10 segundos depois disso. E é isso. Todo o resto nesse mundo, suponhamos, é puro caos, sem leis determinísticas, nem de fixação de probabilidade prevalecendo. Ao tentar entender mais completamente como podemos fazer com que a variedade de leis probabilísticas de afrouxamento sirva aos propósitos do libertário, então, efetivamente, chegamos à conclusão de que essa ideia é A, inútil, sem uma suplementação metafísica séria, e B, em qualquer caso, não representa de forma alguma a maneira que temos de entender como alguns eventos podem deixar de ser determinados por condições prévias, juntamente com as leis. E é essa condição negativa, e não algo específico das leis de fixação de probabilidade, que é importante para a viabilidade de uma solução ao estilo Keynes. Viviane, eu queria só fazer um comentário, até em relação ao slide anterior. Eu acho que, quando você foi citada a questão da Cartwright, a maior parte do que ocorre na natureza ocorre por acaso, sem estar sujeito a nenhuma lei. Eu acho que a forma como foi colocada essa frase ficou um pouco ambíguo e incompleto, porque, na verdade, você não precisa passar do acaso para a lei natural, universal e necessária. Você pode ter eventos causados, mas não com base numa lei que sempre funciona. Então, porque ficou parecendo que ou é incausado, é o acaso puro, ou é sujeito a uma lei. Você tem causalidade singular. O que a lei define é a causalidade universal. Sempre que tiver a causa presente, o efeito vai se seguir. Mas a própria ideia de causalidade probabilística, você tem uma causa singular para aquele caso concreto, mas você não tem um evento casual, você não tem um acaso. Então, ficou parecendo que a gente só tem duas escolhas, ou um mundo completamente incausado, ou um mundo causado sempre daquela forma. E você tem outras formas de causalidade que não são
que são particulares, sem nenhuma necessidade ou regularidade. A própria ideia do filme, né? Não, você tem razão. Essa citação aqui, ela só aparece numa nota de rodapé. Eu achei ela boa, né? Porque ela resume bem o que a passagem anterior está dizendo. Mas você tem razão. Não, a gente não está preso a essas duas opções, né? Sim. Há outras maneiras de se entender isso. É isso. Tá bom. Tem mais alguém? Eu. Miguel. Oi, Miguel. Então, uma coisa que eu achei engraçada nesse artigo dela, principalmente nessa parte da probabilidade, é que assim, a gente já está em 2025, esse livro é do ano passado, não é isso, Ana? Então, assim, já tem vários trabalhos sobre probabilidade e livre-arbítrio. Entre esses, esse do Kane e tal. Tem um também que é muito bom do Kane com outro cara que eu esqueci o nome. Mas assim, ela parece fazer uma confusão entre o tipo de probabilidade, porque essa probabilidade que ela está falando, ela é uma probabilidade meio que, assim, ela é mais forte no sentido ontológico do mundo assim, do que lógica propriamente dita, né? Porque, por exemplo, tem autores, por exemplo, o próprio Carnap, que vai defender que o determinismo é fundamental para a existência do livre-arbítrio, né? Porque, para ele, quando a gente usa a probabilidade no sentido lógico, que seria no sentido metateórico, de forma geral, para dizer, né? Ou seja, seria uma probabilidade sobre sentenças, né? No momento da gente fazer nossas escolhas assim. O determinismo seria fundamental porque quando a gente faz uma escolha, a gente faz a escolha que para a gente vai ser a melhor possível. E nisso a gente faz um processo interno nosso, que aí ele vai chamar de intuição, que a gente avalia as melhores teorias que a gente pode fazer, né? Para fazer essa ação. Então, assim, acho que ela deveria explicar melhor qual a probabilidade que ela está usando aí. E, por exemplo, até o Laplace, lá em 1800 e bolinha... Desculpa, qual o nome que você falou? O Laplace. Laplace. Tipo, defendia também que era totalmente ok ter determinismo e livre-arbítrio também nessa pegada. E, por exemplo, tem gente que reavalia o trabalho dele falando que, tipo, como na época que ele fez esse trabalho, ele não tinha... Assim, não tinha boas considerações sobre probabilidade, porque em tese não existia a teoria da probabilidade como a gente conhece hoje, ele também fazia certas confusões entre esses tipos de probabilidade, né? Entre essa probabilidade estatística e essa lógica. Então parece que, sei lá, às vezes, tipo, os argumentos dela são bons, assim, mas fica tudo meio obscuro, porque ela não faz essa diferença e fica complicado de acompanhar Esse nesse é um sentido. problema que é recorrente em cada uma das estratégias que ela apresenta, inclusive a dela, porque visualmente você vê que ela aproveita cada milímetro de página que ela tem, ela escreve parágrafos de uma página inteira, né? Mas ela trata de muitas coisas sem fazer sem detalhar muito, né, o que ela está dizendo. Ela apresenta os argumentos de uma forma muito geral e as coisas ficam muito soltas. E ela fala de muita coisa ao mesmo tempo, né? Assim, se eu tivesse com ela aqui, eu ia sugerir que assim, esse artigo seria melhor se ela começasse pela proposta dela, né, que é a última que ela apresenta, e a partir da proposta dela, ela dizendo, olha, existem essas outras, e apresentando os problemas das outras, mas entrando numa minúcia maior, né? Porque senão fica confuso, as coisas ficam confusas mesmo. Eu concordo com o que você está dizendo. Então, agora é a segunda estratégia, né? Que as leis são ceteris paribus,
Bom, para não ficar repetindo ceteris paribus várias vezes, eu vou abreviar para CP. Né? O que são essas leis? Né? São leis que não são completamente isentas de exceções, mas que se aplicam apenas na ausência de interferência, ou na maior parte, ou apenas sob circunstâncias idealizadas que nunca se aplicam de fato. Resumindo, leis de CP não se aplicam sem exceção. Podemos encontrá-las na psicologia, economia ou sociologia. De que forma a observação de que algumas leis têm exceções ou não, ou são não rígidas como as CPs, foram consideradas potencialmente úteis para o defensor do livre-arbítrio. Né? Aqui vai um exemplo de leis de CP. Se a pessoa X deseja A e acredita que B é um meio ótimo de alcançar A, então X tentará fazer B. Segundo Fodor, embora princípios como este fossem enormemente úteis, explicativos, apoiassem contrafactuais e assim por diante, e, portanto, parecessem merecedores de reconhecimento como leis de algum tipo, certamente não se poderia sustentar, que eles se aplicassem sem exceção. Existem, afinal, agentes de vontade fraca, que precisamente não tentam usar o que acreditam ser o melhor meio para satisfazer o que parecem ter seus desejos mais fortes, considerando tudo. Distinção entre a primeira e a segunda estratégia, entre leis probabilísticas e leis de CP. As leis de CP não são leis probabilísticas, pois elas não são leis que fixam as chances de um resultado. Elas são princípios gerais que se aplicam em sua maior parte, embora isso implique que sejam, em certo sentido, indeterministas, não se seguem que sejam probabilísticas. Porém, as leis CP parecem compartilhar com leis probabilísticas a propriedade de serem ostensivamente bastante compatíveis com um determinismo universal, em nível fundamental. Ou seja, ao aceitarmos que se a pessoa X quer A e acredita que B é um ótimo meio de alcançar A, então X tentará fazer B. Não parece haver razão para supor que o universo possa não ser determinístico em níveis abaixo do psicológico, de tal forma que qualquer desvio particular do princípio psicológico relevante possa perfeitamente receber uma explicação determinística. Então, agora a gente vai ilustrar essa estratégia com a proposta do Keynes, né, de 75. Keynes argumenta que, como são apenas ações descritas em termos de comportamento humano que os libertários afirmam ser livre, e como não existem leis psicológicas estritas que sejam formuladas na terminologia do comportamento humano, temos uma maneira de reconciliar o livre-arbítrio com o determinismo em outros níveis inferiores. Keynes se refere principalmente ao determinismo no nível fisiológico, como uma potencial ameaça ao livre-arbítrio. Mas, presumivelmente, ele pensaria que o mesmo se aplicaria ao determinismo nos níveis químico ou físico. Ele propõe a compatibilização entre o livre-arbítrio e o determinismo no nível fisiológico. Quem aceita que determinismos sociológicos, econômicos ou psicológicos seriam incompatíveis com a liberdade humana? Qualquer um desses tipos de determinismo seria incompatível com a ideia de ação voluntária. Um agente não pode genuinamente fazer algo porque quer ou porque vê uma razão para fazê-lo, se seu desejo produziu sua ação por meio de uma lei psicológica estritamente determinística. E, além disso, se esse desejo fosse ele próprio produzido por tal lei.
Em sua visão, porém, no que diz respeito ao livre-arbítrio, não podemos nos preocupar com o reinado de leis determinísticas apenas em níveis inferiores, como o fisiológico, por exemplo, ou, presumivelmente, o nível da física fundamental, porque este não é o nível de descrição em termos do qual as ações humanas são destacadas. Categorizar o livre-arbítrio e o determinismo no nível fisiológico atende às preocupações libertárias? Quem levanta a questão ao afirmar que, certamente, se cada movimento das mãos de um homem, cada contração de cada músculo fosse previsível, então certamente toda a sua vida observável seria previsível, não importa em que termos fosse descrita. A natureza desordenada da tradução de termos fisiológicos para termos intencionais não conta realmente contra isso. A situação pode ser comparada a um quebra-cabeça. A vida de um homem contada nos termos que apareceriam em sua biografia pode ser comparada com a imagem do quebra-cabeça completo. Os eventos fisiológicos que compõem sua vida podem ser comparados às peças do quebra-cabeça. Não há correlação sistemática entre as peças do quebra-cabeça e os detalhes da imagem. Por tudo isso, uma vez que as imagens estejam encaixadas, aí está a imagem. E qualquer um que saiba como juntar as peças, y, pode pousar a imagem. Quem afirma que essa imagem, embora poderosa, é enganosa? No entanto, ele não nos diz exatamente o que supostamente é enganoso nela. Em seguida, ele apresenta 4 condições necessárias e suficientes para que a posse da liberdade tenha diferença, ou seja, liberdade da vontade. Antes da ação, a vontade é indeterminada quanto a agir ou não agir. 1. A tem em T a capacidade de fio. Esse símbolo aqui, que está impresso no texto, na verdade, eu identifico como uma letra escandinava, mas aqui eu vou chamar de fio, porque acho que houve um erro de impressão. 2. A tinha em T a capacidade de não fi. A tinha em T a oportunidade de fi em T. A tinha em T a oportunidade de não fi em T. Para Stewart, quem interpreta as 2 condições de habilidade, a número 1 e 2, de forma controversa. Né? Segundo Stewart, Keynes adota uma estratégia compatibilista ao afirmar que, se em T A tem a habilidade de FI e a habilidade de não FI, poder bidirecional de uma certa ação FI, fim, pode ser resolvido independentemente das circunstâncias presentes em T. Desde que A tenha no passado e continue no futuro, A para satisfazer os critérios para possuir essa habilidade, A pode FI será verdadeiro para ele neste momento presente T. O erro de Keynes, segundo Stewart. Ele não leva em conta a distinção entre habilidade global e local na interpretação das 2 condições de habilidade. Por que tal distinção é importante? A habilidade global é aquilo que um agente pode fazer em uma ampla gama de circunstâncias. A habilidade local é aquilo que um agente pode fazer no agora, em algumas circunstâncias muito particulares. Se quem ignora essa distinção, ele não pode determinar se um agente era ou não livre para agir de alguma forma, de alguma maneira específica. Isso se deve ao fato de circunstâncias específicas, habilidade local, terem características que podem ser tais que, intuitivamente, impeçam um agente de agir livremente. Para o incompatibilista,
libertário, o que é relevante para a questão de se um agente poderia ter agido de outra forma, em algum momento específico, são circunstâncias específicas. Para ilustrar o argumento, considere Sally, excelente cantora e uma artista confiante, que, por algum motivo, se vê perplexa na presença de sua tia intimidadora e não consegue emitir uma nota sequer. Neste caso, estamos diante de alguém que tem a habilidade global de cantar, mas não tem tal habilidade localmente em situações em que a tia está presente. Ou seja, uma circunstância específica, a presença da tia, impede que Sally haja livremente. Kane poderia contra-argumentar que ela ainda tem a habilidade de cantar quando sua tia está presente. A presença de sua tia não pode roubar-lhe essa habilidade geral, mas este ponto por si só não é suficiente para mostrar que ela tem a habilidade de cantar quando sua tia está presente. E dado que essa distinção parece coerente, precisamos de um argumento para insistir que são apenas habilidades relativamente globais que são necessárias para o livre-arbítrio. Por que a proposta de Kane deve ser rejeitada pelos libertários? Segundo Stewart, o que Kane oferece é uma variação de um ponto compatibilista à moda antiga sobre as condições sobre as quais habilidades podem ser atribuídas. E isso provavelmente não se recomendará ao libertário como uma forma de demonstrar que o livre-arbítrio é possível. O libertário duvidará muito que, sob o determinismo fisiológico, o agente realmente tem a capacidade de não ter. Em última análise, sentirá que a preocupação do quebra-cabeça assim não foi resolvida. Só um comentário. O Kane cita, através da Stuart, rapidamente a liberdade de indiferença, e você citou como quando a vontade ela é indiferente a fazer ou deixar de fazer. E aí, nos dois exemplos, eu tenho a habilidade para fazer ou não fazer e tenho a oportunidade. São coisas externas, de certo modo, mas o que vai determinando... Esse exemplo, eu acho que da cantora que está na presença da tia, eu achei um pouco confuso e fraco. Na verdade, a discussão da liberdade de indiferença para o livre-arbítrio é importantíssima, ficou muito superficial no artigo, mas a própria ideia que o Leibniz era contrário à liberdade de indiferença, porque você tem que ter uma razão suficiente para escolher algo, e o problema é que a liberdade da indiferença é discutida por Ockham, eu tenho estudado muito isso, e é como assim, me é tão indiferente uma coisa ou outra que eu não tenho mais razão para escolher, aí, de certa forma, eu entro na ideia do acaso. É arbitrário se eu vou escolher A ou não A. Aí dá o exemplo do asno de Buridan, que estava diante do você fica paralisada. Exatamente, ele estava com fome, tinha 2 montes de feno absolutamente iguais, e ele simplesmente morre de fome, porque ele não tem nenhuma razão que o faça escolher A ou B, porque ambos são iguais. E aí tem uma redução ao absurdo do que seria a liberdade de indiferença, que eu não tenho motivo para escolher. E é fundamental isso. Vai no mercado, na gringa, que tem 30 marcas de sei lá, um sucrilho, um negócio. Assim, você não sabe como escolher. Você vai ler cada um. Sim. A gente já está parecido também, né? Não, e tem um estudo da psicologia, quanto mais opções você tem, mais difícil você escolher, e você, às vezes, desiste de comprar porque você não consegue se definir. Por isso que você tem que ter poucas opções. Interessante. Inclusive, tem gente que tem um armário, tem mais ou menos o mesmo estilo de roupa para não ter o problema de sair de casa. Escolher não é fácil, né? Não, exato. Como Sartre dizia, a liberdade é um fardo. É um inferno. E muitas vezes você encontra várias razões, mas nenhuma delas é determinante, né, para justificar a sua escolha. Então,
Por que a proposta de quem deve ser rejeitada? Eu terminei de ler, me perdi agora. Acho que sim, você está na alternativa de Liszt. É verdade, eu li isso. Então, a Stewart apresenta uma alternativa à proposta do Kenny, né? Dentro dessa segunda estratégia, né, que envolve as leis de Cepeda. Para Liszt, o livre-arbítrio depende apenas de como as leis se apresentam no nível psicológico. Ele considera que o livre-arbítrio é genuinamente inconsistente com uma tese em que qualquer situação, apenas um curso de ação é possível para o agente, chamado por ele de determinismo agencial. Mas ele afirma que isso só levaria à conclusão de que o livre-arbítrio e o determinismo físico seriam incompatíveis, se algo que ele chama de a tese de ligação fosse verdadeira. Segundo essa tese, se dado o estado físico completo do mundo, em qualquer ponto no tempo, apenas uma sequência futura de eventos é fisicamente possível. Então, em qualquer situação, apenas um curso de ação é sempre possível para o agente. Porém, para Liszt, a tese da ligação é falsa, baseado no fato de que, quando estamos perguntando o que um agente pode ou não fazer, o nível relevante de descrição não é o nível fundamental, mas o psicológico. Agora, alguns argumentos, assim, né, comparando o Liszt com o Kenny. Assim como Kenny, Liszt insiste em avaliar a questão de quais cursos de ação são possíveis para os agentes, com referência apenas ao nível psicológico da descrição. Stewart prefere a estratégia CP de Liszt do que a de Kenny, por causa da ênfase dada à frase possível para um agente na tese da ligação, que é falsa para o Liszt. O que Stewart quer dizer com isso? Ela considera que há uma diferença entre o que é possível para um agente em uma dada situação e o que é possível que tal agente faça. Isso pode abrir espaço para a observação de que, mesmo que seja estabelecido por leis físicas e condições físicas prévias, que um agente fará tal ou tal coisa, não precisa se seguir que apenas uma coisa seja possível para ele. A expressão possível para sugere uma perspectiva intradeliberativa, ou seja, ela se refere a algo que ocorre dentro do próprio processo de deliberação, frequentemente dentro de um grupo ou sistema projetado para discussão e tomada de decisão. Enfatiza a dinâmica interna e o funcionamento do processo deliberativo, em vez de suas interações ou resultados externos. Para Stewart, se mais de uma coisa é possível para um agente, somos convidados a pensar: há mais de uma coisa que ele pode coerentemente considerar fazer. Mesmo que Liszt possa mostrar que há espaço aqui para fazer uma... Oi? Me perdi, você está em qual slide? Ai, perdão, deixa eu ver, foi rápido. 35. Tá, então... Você está certo aí, tá? Você está certo. Mesmo que Liszt possa mostrar que há espaço aqui para fazer uma distinção promissora, isso só serviria para abrir espaço para o livre-arbítrio se estivéssemos confiantes de que não havia condições necessárias para o livre-arbítrio que seriam descartadas pelo determinismo físico, além da existência dessas possibilidades intradeliberativas de agir. Outra preocupação seria que a iniciativa de Liszt de distinguir
de possibilidades que não têm apelo para aqueles que adotam a visão chamada incompatibilismo de agência, a visão de que a própria agência é incompatível com o determinismo universal, uma vez que a distinção de List já pressupõe que agentes podem existir e ser confrontados com escolhas em mundos nos quais o determinismo físico reina, sem se aprofundar no assunto. E não, esquece a última frase aí que eu comemoro aqui. Stewart conclui que a visão de List é, na melhor das hipóteses, uma resposta a um certo tipo particular de afirmação sobre o que determinismo excluiria: a existência de possibilidades alternativas para agentes que já se pode presumir que existam sem problemas. Mas se a existência de agentes sobre o determinismo estiver em questão, a estratégia de List será irrelevante, pois não pode ser usada para oferecer uma defesa do ponto de discórdia alterado entre compatibilistas, por um lado, e incompatibilistas, por outro. Conclusão sobre a estratégia 2 de Kenny e List. Segundo Stewart, essa estratégia não ajudará a apaziguar as preocupações daqueles que acreditam que o determinismo universal no nível fundamental é inconsistente com coisas como os requisitos de origem ou agência de livre-arbítrio. Mas ela sugere que a estratégia CP poderia ter mais sucesso se pudéssemos mostrar que todas as leis, incluindo as leis no nível mais fundamental, podem valer, na melhor das hipóteses, apenas CP, ceteris paribus. Certamente poder-se pensar, se todas as leis permitissem exceções, a compatibilidade de leis poderia ser acomodada com segurança. Mesmo supondo que existam fortes requisitos de origem para a agência, a estratégia 3 da Cartwright, todas as leis são ceteris paribus, TLCP. Esta estratégia é oferecida pela Cartwright no livro The Dapper World. Ela propõe que todas as leis, incluindo as leis da física, valem apenas CP. O que isso quer dizer? As leis onde se aplicam são válidas apenas CP. Por leis, quero dizer descrições do que acontece regularmente, sejam associações regulares ou causas singulares que ocorrem com regularidade, onde podemos, se desejarmos, permitir regularidades contrafactuais, bem como reais, ou adicionar a condição de que as regularidades em questão devem ocorrer por necessidade. As leis são válidas como consequência da operação repetida e bem-sucedida do que argumentarei. É razoavelmente considerado como uma máquina nomológica. Cartwright define máquina nomológica como um arranjo fixo suficientemente de componentes ou fatores com capacidades suficientemente estáveis que no tipo certo de ambientes estáveis suficientemente, com operação repetida, darão origem ao tipo de comportamento regular que representamos em nossas leis científicas. Apesar da especificação aparentemente explícita oferecida na citação acima, na anterior, né, não é totalmente clara que tipos de coisas se enquadram na concepção de leis de Cartwright. Inicialmente, Stewart supôs que Cartwright devia ter em mente leis do tipo que podem ser consideradas condicionais, universalmente quantificadas, aproximadamente do tipo: sempre que você tem isso, você obtém aquilo. Mas esses tipos de leis parecem merecer um tratamento um tanto diferente de uma segunda variedade de leis,
também muito discutido por Cartwright. A segunda variedade de leis abrange os tipos de coisas que têm mais probabilidade de figurar como leis em livros didáticos de física. Leis como as leis do movimento de Newton, a lei de Coulomb, similares, que usam conceitos precisos e abstratos como força, massa e carga, propriedades que não são diretamente observáveis por meio dos sentidos desarmados, embora possam se correlacionar de maneiras interessantes com aquelas que o são. O que Cartwright parece querer dizer é que leis de ambos os tipos, empirista e livro didático, só são verdadeiras quando modificadas por uma cláusula ceteris paribus. Porém, Stewart acredita que esta não é a melhor maneira de entender a visão ponderada de Cartwright sobre as leis livro didático. Para ela, será muito mais difícil demonstrar que as leis livros didáticos só podem ser consideradas verdadeiras quando qualificadas por uma cláusula de CP. Por isso, Stewart duvida que a solução CP se aplica a tudo para o problema da compatibilidade das leis, ou seja, a tese que o livre-arbítrio não é inconsistente com leis naturais, possa ser endossada com segurança, uma vez que não me parece plausivelmente endossada para uma série de leis livro-didático. No entanto, pensar sobre a maneira como o mundo parece definitivamente vinculado às leis livro-didático nos ajuda a ver o que precisamos dizer sobre leis a fim de entregar o que o libertário realmente precisa. Leis empiristas. Viviane, o que é leis? O que é leis livro didático? Eu não peguei isso aí. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Você se importa? Não. Esperar um pouquinho. Ele dá o exemplo do Newton, né? Leis de livros didáticos de física que a gente aprendeu no segundo grau, as leis de Newton. Tá. Mas eu vou falar já mais um pouquinho mais sobre elas. As leis empiristas. Para fins de argumentação, suponhamos que elas codificam regularidades entre propriedades sensíveis ou coleções delas. Segundo Cartwright, mesmo as leis físicas, nesse sentido, de descrição de regularidades, valem apenas CP. Por exemplo, considere as regularidades observáveis que caracterizam os movimentos das bolas em uma mesa de bilhar. Um jogador experiente pode conhecer, por anos de experiência, leis como as seguintes. Se a bola branca for rebatida com exatamente a sua força, exatamente nesta posição, em direção a outra bola, a exatamente a sua distância, e nesta direção da primeira, a segunda bola se moverá exatamente nesta direção e nesta velocidade, e eventualmente parará aqui. Para Cartwright, esse tipo de lei só pode ser verdadeira na maior parte, portanto, CP, a menos que especifiquemos explicitamente a ausência de interferência e prevenção por outros sistemas. O ponto de Cartwright é que uma pessoa pode, por exemplo, inclinar-se sobre a mesa e pegar a segunda bola. A luz suspensa acima poderia quebrar e cair sobre a mesa, esmagando a segunda bola. Um terremoto poderia ocorrer rachando a mesa, de modo que as bolas caíssem no chão e rolassem sobre ela. E assim por diante. Então, as condições universalmente quantificadas que descrevem nossas regularidades empiristas deixariam de ser confirmadas. Nenhuma regularidade empirista do tipo que caracteriza máquinas nomológicas bem comportadas, como aquelas compostas por mesas de bilhar, bolas, tacos e pessoas equipadas para usar esses tacos, jogando sob as regras e condições normais, é tão segura
que não possa ser rudemente interrompida por interferência externa. Cartwright parece estar certa sobre o fato de que a possibilidade de prevenção e interferência em efeitos em um sistema pelas maquinações de outro é onipresente. Mas, à primeira vista, o que Cartwright diz sobre as regularidades que caracterizam máquinas nomológicas parece perfeitamente consistente com o reinado do determinismo universal global. Mesmo que o determinismo universal fosse verdadeiro, ainda poderia ser que as regularidades observáveis que especificamos e nas quais confiamos na vida cotidiana, ou mesmo na ciência, sejam apenas CP, porque geralmente não precisamos especificar as descrições que figuram nos antecedentes de nossos condicionais universalmente quantificáveis com o nível de detalhe que seria necessário para descartar a operação de qualquer interferente. Além disso, parece provável que não conseguiríamos fazê-lo, mesmo se tentássemos, por razões de complexidade informacional. Mas, em princípio, pode-se pensar, se tivéssemos mundo e tempo suficientes, isso poderia ser feito. Por exemplo, eu poderia, descrevendo a área ao redor da mesa de bilhar, em detalhes meticulosos, descartar a presença de uma pessoa que pudesse pegar a bola ou a possível quebra dos cabos desfiados que fixam as luzes ao teto. Eu poderia ir mais longe para descartar o terremoto, sem dúvida, e, de fato, à medida que possíveis cenários de interferência e prevenção que sugerem a imaginação, torna-se rapidamente evidente que o antecedente de qualquer condicional com chance de não ser verdadeiro, meramente CP, precisaria conter vastas quantidades de detalhes sobre enormes regiões do espaço. Mas, em princípio, por que não? Se tivéssemos as regularidades devidamente enunciadas, alguém poderia pensar, embora admitindo que isso será para sempre impossível na prática, que as regularidades poderiam, em princípio, ser leis estritas, de forma bastante consistente com o argumento de Cartwright sobre a necessidade de confiar em leis CP, mesmo na física, para todos os fins práticos. É verdade que o que teríamos por esse caminho, se fosse possível segui-lo, seria presumivelmente algo que se parecesse muito com uma coleção de leis, e muito mais com uma coleção de condicionais extremamente específicos, do tipo, se você tiver exatamente esta situação global T1, então você obteria exatamente esta situação global em T2. Transição de leis empíricas para condicionais. Esses condicionais não teriam a generalidade útil das leis, porque, embora em princípio fossem aplicadas a mais de uma situação, compartilhando um certo caráter geral, esse caráter geral teria se tornado tão específico que as chances de surgir mais de uma vez seriam insignificantes. Russell faz um ponto similar. Para ter certeza do efeito esperado, devemos saber que não há nada no ambiente que interfira nele. Mas isso significa que a causa suposta não é, por si só, adequada para assegurar o efeito. E assim que incluímos no ambiente, a propriedade de repetição diminui, até que, finalmente, quando todo o ambiente é incluído, a probabilidade de repetição torna-se quase nula. Mas, ainda assim, se tais leis altamente específicas governassem todas as situações, elas implicariam a regra do determinismo universal e, portanto,
A afirmação de que as leis da que mesmo as leis da física são CP, se as concebermos amplamente como leis empiristas do tipo especificado por Cartwright, parece não implicar a falsidade do determinismo universal. Pode-se questionar, portanto, se esta é uma visão das leis que pode realmente ajudar o libertário. Stewart defende que a rejeição da estratégia 3 seria precipitada. Ela argumenta que a acusação de que o livre-arbítrio deve respeitar a compatibilidade das leis só tem poder para minar o libertarianismo se as leis cuja compatibilidade com o livre-arbítrio estão em questão forem leis que realmente temos motivos para acreditar que são cientificamente estabelecidos. Temos motivos para acreditar em princípios gerais de regularidade, como, por exemplo, aqueles que eu disse acima seriam conhecidos por qualquer jogador de bilhar experiente, e os milhares de outros princípios semelhantes nos quais baseamos nossas expectativas diárias. E, portanto, é importante que, como libertários, garantamos que nossa doutrina possa acomodar essas regularidades. A própria Cartwright defende que não temos razão para acreditar que poderíamos, em princípio, completar as leis de estilo empirista de modo a excluir completamente a necessidade de qualquer cláusula CP. Para Cartwright, é apenas um artigo de fé injustificado que leis empiristas excluindo cláusulas CP poderiam ser produzidas, mesmo em princípio. Não possuímos tais leis empiristas de cujo status não CP possamos ter total certeza no momento. Seria irracional exigir do libertário que ele demonstrasse que sua visão é consistente com uma doutrina meramente especulativa. A doutrina de que as regularidades CP que todos nós conhecemos e amamos podem ser transformadas com sucesso em especificações detalhadas de relações determinísticas entre estados mundos globais. Se Cartwright estiver correta até aqui, ela está no caminho certo para obter a compatibilidade das leis. Mas alguém poderia alegar que esse resultado só foi obtido porque nos concentramos nos tipos errados de leis da física para começar. Além das leis empiristas que descrevem o funcionamento regular das máquinas nomológicas Cartwright, pode-se pensar que devemos considerar as leis subjacentes que realmente encontramos em livros didáticos de física, coisas como a segunda lei do movimento de Newton, F igual a ma. Há questões, é claro, sobre quais são realmente as leis subjacentes corretas. Por exemplo, já sabemos que a segunda lei de Newton não é universalmente aplicável, uma vez que só se aplica dentro de certos limites especificáveis. Mas desde que possamos especificar esses limites, não parece ser exatamente uma lei CP em virtude dessas limitações. Concluindo, não podemos nos fixar nas leis como as temos. A ideia seria que alguma física futura completa pudesse, em princípio, fornecer a lista de leis que, em conjunto, governam o universo. E não há nenhuma razão para pensar que estas teriam que ser CP. Leis do tipo de livros didáticos. Dada a citação no slide 38, Cartwright parece acreditar que as leis do tipo de livro didático de físicas são válidas apenas CP. Mas, ao longo da sua argumentação, ela parece, segundo Stewart, estar preparada, talvez até prefira, uma segunda possibilidade, uma que, de fato, ela parece eventualmente endossar, no caso da segunda lei de Newton.
Cartwright diz o seguinte sobre esse caso: se as leis da mecânica não são universais, mas ainda assim verdadeiras, há pelo menos duas opções para elas. Elas poderiam ser leis puras CP, e é isso. Nada se segue sobre o que acontece em diferentes cenários, ou no caso em que ocorram outras causas que não podem ser submetidas aos conceitos da teoria em questão. Presumivelmente, essa opção é muito fraca para o nosso exemplo de mecânica newtoniana. Quando uma força é exercida sobre um objeto, a força será relevante para o movimento do objeto, mesmo que outras causas para seu movimento não representáveis como forças também estejam em ação. E a relevância exata da força será dada pela fórmula F igual a ma. Para casos como este, a linguagem mais antiga da natureza é apropriada. É da natureza de uma força produzir uma aceleração do tamanho necessário, mesmo quando outras forças estão em ação. Ela tentará fazê-lo. Uma compreensão razoável da visão que aparentemente constitui aqui a segunda opção de Cartwright parece ser a de que, pelo menos, algumas dessas leis de livro didático não devem, após a devida reflexão, ser consideradas CP. As leis do tipo de livro didático de física se mantêm absolutamente, mas para considerá-las absolutas, não devemos interpretá-las como condicionais universalmente quantificados sobre o que sempre acontece de fato. Em vez disso, devemos interpretá-las como afirmações tomadas verdadeiras pelas tendências e capacidades das coisas, como afirmações sobre o que as coisas tentarão fazer, mesmo que suas tentativas possam ser superadas pelas tentativas de outras coisas, cujos poderes também impactam a situação. E assim interpretadas, não parece haver razão óbvia para insistir que essas leis de livro didático sejam verdadeiras apenas CP. Em vez disso, elas afirmam com alguma precisão um certo tipo de verdade sobre o que sempre e sem exceção será considerado o caso em relação às tendências e capacidades das coisas de contribuir para um resultado geral. As capacidades das coisas de contribuir para um resultado geral. Tem havido um debate acalorado na literatura sobre poderes e disposições, sobre até que ponto podemos estar justificados em endossar a realidade de tais contribuições, componente para efeitos como Cartwright parece estar prevendo na passagem que acabamos de discutir. Bonner, Mumford, Wilson, McCarthy são alguns dos colaboradores desse debate. Especialmente McKittrick, questionaram se deveríamos aceitar a existência literal de tais contribuições e a própria Cartwright pareceu, de fato, ficar incomodada com elas, concebidas como uma forma de entender como as capacidades podem atuar em conjunto em geral. A natureza pode atribuir a cada capacidade seu próprio papel, um papel que ela tem enquanto capacidade que é, e a natureza pode determinar o que acontece quando as capacidades atuam em conjunto em determinadas circunstâncias. Mas a natureza não precisa fazer isso por meio de um modelo simples, em que cada capacidade produz separadamente seu próprio efeito canônico. E o resultado geral é apenas a soma de todos esses efeitos separados. Essa passagem dá a entender que Cartwright agora pensa que é um erro tentar entender a maneira como diferentes leis e princípios interagem para produzir efeitos em termos de contribuições, realisticamente interpretadas que certas capacidades sempre fazem aos cenários
em que são exercidas. Ela ainda parece inclinada a considerar a ideia de que pode, de qualquer forma, ser uma possibilidade séria que a natureza possa fixar. O que acontece quando as capacidades agem em conjunto em determinadas circunstâncias. E tal visão ainda seria perfeitamente compatível. Pode-se pensar com a existência de muitas leis de livros didáticos que eram absolutos no meu sentido da palavra e dependendo da natureza da fixação que Cartwright tem em mente, podem de fato implicar a existência de muitas dessas leis. Ao buscarmos uma explicação para as leis fundamentais da física, os livros didáticos, que se verdadeiros poderiam nos dar uma razão prima facie para suspeitar que seu reinado conjunto é incompatível com a existência do livre-arbítrio libertário, uma visão segundo a qual devemos considerá-las como leis absolutas, em vez de leis CP. Nessa busca, podemos nos dar ao luxo, creio eu, de ser indiferentes sobre como exatamente a metafísica subjacente pode prover o caráter absoluto, seja por meio de contribuições realisticamente interpretadas que são sempre idênticas, dado que a capacidade idêntica está em ação, ou de alguma outra maneira. O ponto crucial é que a estratégia, que essa terceira estratégia, né, que todas as leis são ceteris paribus, deve implicar que um certo tipo de verdade absoluta sobre as relações entre coisas, como os valores das variáveis, é dada pelas leis de livro didático. Qualquer que seja a explicação metafísica subjacente de por que essa representação é absolutamente correta. Se tal visão puder ser mantida, e não creio que ainda tenhamos visto qualquer razão para pensar que ela possa não ser a visão correta das leis de uma física completa, não será apropriado dizer que tais leis da física seriam verdadeiras apenas ceteris paribus. As leis simplesmente se manteriam sem qualquer qualificação, pelo menos uma vez que as tenhamos especificado corretamente e com precisão suficiente. É essa visão, cuja compatibilidade com a existência do livre-arbítrio libertário, eu agora desejo, para os propósitos da sessão final. Defender, porque acredito que é a visão que melhor captura a visão de Estado de Direito e tenta aqueles como Cohen a acreditar, como ele diz, que a visão põe fim à ideia tradicional de livre-arbítrio. Dado o que foi visto até o momento, Stewart acredita que muitos provavelmente achariam convincente que o universo é de fato governado por uma série de leis desse tipo, como as de um livro didático, que se aplicam absoluta e universalmente aos domínios das coisas que possuem as tendências e capacidades para as quais essas leis têm relevância, independentemente de como esse caráter absoluto deva ser explicado pela metafísica subjacente. Diante disso, que tipo de resposta o libertário pode dar para acomodar essas leis físicas fundamentais, absolutas e universais? Agora, eu vou introduzir a última estratégia, a estratégia 4, que é a proposta da Stewart para estabelecer a compatibilidade das leis. Ela intitula a proposta dela como leis como restrições do mundo versus leis como ditadoras do mundo. Ao contrário das estratégias anteriores, Stewart propõe uma maneira diferente de flexibilizar as leis naturais, visando acomodar o livre-arbítrio. Ela difere dos demais porque não foca no que as leis dizem. Se elas dizem algo não sobre o que acontecerá, mas sobre as chances das coisas acontecerem, ou dizem que algo é verdadeiro apenas na maior parte, ou em circunstâncias idealizadas.
Seu foco está na natureza da relação das leis com a realidade. Ela sugere que o libertário utilize a ideia de que as leis naturais restringem sem ditar o curso do mundo ao qual se aplica. Isso quer dizer que as leis naturais devem ser pensadas como caracterizações abstratamente apresentadas das tendências e capacidades das coisas, ou mesmo como fatos abstratos que expressam relações entre universais ou de qualquer outra forma. Diante disso, as leis naturais podem ser pensadas como leis rígidas e sem exceções. Portanto, não precisam ser probabilísticas ou CP. Isso não implica que essas leis, em sua totalidade, ditem um único curso para a realidade, como demonstrado pelo meu exemplo anterior, do mundo em que há apenas uma única e absolutamente rígida lei sobre mudanças de cor. Só para lembrar, aquela lei que ela falou, um mundo imaginário no qual há apenas uma única lei, segundo a qual tudo que é vermelho em um dado momento se torna azul 10 segundos depois e volta a ser vermelho 10 segundos depois disso. E é isso. Porque o contrário do que Stewart propõe é o caso. Ou seja, porque a totalidade de todas as leis que existem, mesmo em nosso mundo fortemente governado por leis, precisa ditar o mundo em vez de restringi-lo. Então, a resposta é simples. As leis de um Estado, nação, restringem seus habitantes. Há muitas coisas que eles não podem fazer sem infringir a lei, mas não há jurisdição tão severa que dite aos seus súditos ou cidadãos um curso de ação único e preciso, prescrito em todos os detalhes de tempo e execução. Muitas leis dizem apenas o que não pode ser feito, mas mesmo quando as leis insistem que os cidadãos se envolvam em ações positivas específicas, que eles devem votar, digamos, ou registrar o nascimento de seus filhos, elas deixam certa margem de manobra aos cidadãos sobre quando exatamente devem votar, talvez dentro de um determinado período de 16 horas, digamos, ou registrar esse nascimento nos primeiros 42 dias. Leis do tipo social são limitadoras, não ditadoras. Elas nos limitam de maneiras diferentes, mas nos permitem operar de maneira diferente, permanecendo dentro dos limites que estabelecem. A proposta de Stewart é que devemos considerar as leis da natureza como sendo semelhantes às leis de uma nação, na medida em que restringem as possibilidades. Devido ao peso coletivo dessas leis, não posso voar sem ajuda, explodir em chamas espontaneamente, à vontade, ou enviar mensagens telepáticas a Donald Trump. Mas o que as leis são, principalmente de acordo com o libertário, são limitadoras. Além disso, não há razão para supor que um bom número delas sejam limitadores perfeitamente uniformes e, nesse sentido, sejam mais como leis determinísticas do que probabilísticas. Elas determinam o que acontecerá, não em relação a resultados observáveis, certamente, mas em relação às tendências e capacidades em ação no mundo, ou em relação a outras relações quantitativas regulares, subjacentes entre fatores variáveis que devem ser observados. Stewart argumenta que a sua proposta é óbvia para acomodar o livre-arbítrio. Ela aponta um processo de pensamento que justifica tal proposta não ter sido apresentada antes. Suponha alguma situação no mundo e suponha que ela seja governada por leis meramente restritivas, que não limitam a um resultado de possibilidades que podem ocorrer em um determinado momento T. Uma variedade de possibilidades permanece,
então, quanto ao que ocorrerá naquele momento. O que então determina a resolução dessas múltiplas possibilidades em uma realidade? O que torna o caso de que o mundo siga o caminho que segue? Se a totalidade das leis não resolve as coisas, parece que a solução deve ser, pelo menos até certo ponto, uma questão de acaso. E estamos de volta ao problema que discutimos anteriormente, de como o acaso poderia ser de alguma possível ajuda para o libertário. O problema é que entender a explicação do real, por assim dizer, a explicação de como a atualidade é determinada, de modo a abrir espaço para uma resposta fora da possibilidade disjuntiva desagradável de leis ou acaso. Para Stewart, o problema é que nos deixamos sem os recursos para oferecer essa explicação, que para fins filosóficos, embora não para o cotidiano, abandonamos em grande parte a metafísica aristotélica das coisas, com poderes que poderiam nos dar os meios de explicar como a resolução da possibilidade em realidade é efetuada. Na visão aristotélica, podemos simplesmente dizer que são as ações das substâncias, as ações e interações das muitas coisas diferentes que nosso mundo irregular e profundamente não homogêneo contém, que explicam o que realmente acontece. Mas se, com o consenso metafísico pós-jungiano, rejeitamos as coisas e seus poderes, resta-nos apenas uma ontologia contendo coisas impotentes como eventos, tropos ou fatos particulares, coisas que só podem produzir outros eventos, tropos ou fatos particulares, se supuséssemos que estão encurralados a fazê-lo pelas leis operativas. A chave para defender a compatibilidade das leis por esse caminho, a meu ver, envolve, portanto, abandonar a metafísica rimeana, que implica que não há nada além de leis para servir como motores da realidade. Se leis são tudo que você tem disponível para explicar como o mundo evolui ao longo do tempo, então a necessidade natural e a explicação se tornam a mesma coisa. E a falha da primeira se torna a falha também da segunda. Resumo da análise da Stewart sobre as estratégias 1 a 3 para acomodar o livre-arbítrio. O que espero ter defendido mais diretamente é a afirmação de que nem o recurso das leis... O que espero ter defendido mais diretamente é a afirmação de que nem o recurso a leis probabilísticas, nem a invocação de Kenny List do caráter não estrito das leis psicológicas são promissoras para o libertário que espera defender a compatibilidade das leis. Na visão de Cartwright, acredito que temos uma gama de propostas mais promissoras, mas o que parece ser a melhor visão das propostas cartwrightianas de afrouxamento precisa ser complementado com o reconhecimento explícito da ideia de que precisamos passar da concepção de leis como ditadores do mundo para leis como limitadores do mundo. Obrigada. Desculpa a voz que está horrível, a garganta está queimando. Obrigada, Viviane. Eu não concordo muito com essa proposta da Stewart, eu acho que ela tem que aprofundar melhor. Ela pegou o exemplo de uma lei política que apenas limita o direito dos cidadãos, com penalidades, caso seja descumprida, só que as leis da natureza, e não só as leis da física, elas não têm essa ideia de que eu posso ou não cumprir a meu arbítrio. Então, eu acho que elas são rígidas, universais, necessárias, nem probabilísticas, nem CP, mas elas só me limitam. Eu acho que isso não está muito correto, tem que pensar melhor. Ela só lança, né? Pois é, em todas as estratégias, né, existem esses recortes, né?
a Cartwright faz essa analogia, né, com as leis de Estado, mas assim, há claramente uma diferença entre essas leis sociais para leis naturais, né? O Kenny, né, ele restringe só a leis no nível fisiológico. Então, esses recortes assim, ficam muito soltos. Assim, né? Preciso discutir melhor. Sim. Né? Para ver até que ponto dá certo, o que está faltando, como se pode complementar. E lei psicológica, eles ficam discutindo segunda lei de Newton, ou leis do nível quântico fundamental. E as leis psicológicas, essas, se não se falou nada, essas são as grandes questões, como eu me comporto. Exatamente. E a mais difícil de definir, né? Ela fala um pouco quando ela está falando do Kenny, do List, mas também, assim, é muito solto. Então, também não fica claro qual é o papel se é que tem algum no trabalho do Kenny e do List. Eu cheguei a olhar um pouco esses outros artigos, assim, mas assim, é uma quantidade de coisa muito grande. Aí eu comecei a me perder, então aí eu resolvi voltar para Stewart. Eu acho a própria ideia da Cartwright. Sim, as leis valem se não houver as interferências. Sim, mas é só especificar na lei que, obviamente, tirando todas as interferências. Isso está nos livros didáticos. Eu não acho grande descoberta, descobriu a pólvora dizer isso. Inclusive, eu fiquei interessada em ler esse artigo por causa disso, né? Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Mas realmente é muita coisa e muita coisa muito solta. Então, sim. Só para dar um caminho, mas a gente tem que percorrer muito com mais leituras, né? Mas é interessante, assim, porque eu nunca tinha lido, eu não sabia desses projetos de flexibilização de leis naturais. Para mim, o livre-arbítrio já estava morto já há muito tempo. Continua vivo, passa bem. Pois é, foi bom, né, visitar ele lá, ver que ele já teve alta, já está solto por aí, está visitando as pessoas e tal, né? Então, não está mais na enfermaria. Mas foi bom. Foi bacana.